a pesca maravilhosa. Quando a cantora cantou e disse que Deus não esquece da gente. Aleluia. Aleluia. Se eu pudesse tematizar esta mensagem, eu daria o tema: Deus abençoa um sem se esquecer do outro. Vou repetir: Deus abençoa um sem se esquecer do outro. Aleluia. Só os que encontraram Lucas capítulo 5 digam amém do tamanho do teu milagre. Só um Deus grande para fazer um milagre desse tamanho. E graças a Deus que Ele é grande o suficiente. Escrito está no versículo 1: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos. Quantos barcos? Está fraco? Quantos barcos? À beira do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Meus irmãos, a palavra que nós acabamos de ler é a narrativa de um dos milagres que Jesus opera no momento de grande crise. No momento de crise na vida do apóstolo ou do discípulo Pedro, eu consigo enxergar aqui uma crise na vida de Pedro. Esta crise se dava porque ele havia passado a noite inteira pescando, porém ele não apanhou nada. É o que nos narra a Bíblia Sagrada. Pedro sai para uma pesca, e aquela pesca para Pedro foi uma pesca improdutiva, foi uma pesca frustrante, foi uma pesca decepcionante, porque na volta dessa pesca, Pedro ele volta sem apanhar nenhum peixe. Ele pesca a noite inteira, porém ele não apanha peixe nenhum. Louvado seja Deus, que por culpa desta crise, Pedro decide mudar o roteiro da sua viagem. Por culpa dessa crise, Pedro decide mudar o itinerário. Pedro decide tomar uma nova rota. Quando eu encontro a escritura bíblica que diz que Pedro, junto com seus companheiros, em 2 barcos, eles desembarcam no lago de Genezaré. Redobre a sua atenção, por favor. Quando eles decidem ir para o lago de Genezaré, eu começo a entender que Pedro estava fugindo da multidão. Parece que Pedro não queria ser visto por ninguém, por culpa da crise que ele estava vivendo. Parece que Pedro
decide ir para o lago de Genezaré, como quem dizia: lá ninguém vai me ver, lá ninguém vai ver o meu fracasso aparente, lá ninguém vai conhecer a minha decepção. Se eu for para o lago de Genezaré, ninguém vai saber que tive uma noite frustrante, ninguém vai saber que eu tentei pescar durante uma noite inteira, mas não apanhei nada. E é natural acontecer isso com a gente. Em períodos de crise, o crente se esconde. Em períodos de crise, você não vê o crente no culto. Em períodos de crise, é natural do ser humano se esconder. É natural do ser humano, aleluia, se enclausurar. Como diria Max Beringer, é natural do ser humano entrar dentro da ostra, o que ele chama de ostracismo. A Bíblia vai dizer que depois desta crise, Pedro e os seus companheiros de pesca, Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles decidem, eles optam por não ir para o porto, lugar de barco ou de embarcação. Eles optam por não ir para uma praia, aonde costumeiramente os pescadores costumam desembarcar quando vêm das suas pescas. Deixa eu te dizer algo sobre pesca marítima. Eu moro na região litorânea do país. Eu moro na região litorânea, praieira do estado de São Paulo. Na cidade de Praia Grande é comum nós estarmos na faixa da praia e vermos pescadores que vêm da pesca com as suas embarcações. E eles param seus barcos na orla da praia, e ali eles já começam a comercializar o produto da sua pesca. Pedro não tinha o que comercializar, Pedro não tinha o que mostrar para ninguém, pelo contrário, ele queria esconder a sua crise. Que crise era essa? Eu quero começar falando de uma crise de identidade, porque Pedro pescou a noite inteira, porém não apanhou nada. Louvado seja Deus! Bateu em Pedro uma crise existencial. Parece que eu posso ver Pedro dizendo consigo mesmo: vai ver que eu perdi a manha de pescar, vai ver que eu perdi a tarimba da pesca, vai ver que eu perdi o jeito de pescar. Esta noite foi para mim uma noite frustrante, desagradável. Parece que Pedro está dizendo: se eu pudesse, eu riscava da minha história como pescador. Esta noite, louvado seja Deus, parece que Pedro está em crise por uma noite apenas, que não deu certo. Parece que Pedro está em crise de identidade consigo mesmo, dizendo: eu não sou pescador, vou rasgar a carteirinha do sindicato da pesca. Eu perdi o jeito por causa de uma noite. Ei, olhe para cá. Deus está falando com alguém que está querendo desistir da vocação. Deus está falando com alguém que está querendo desistir do ministério. Deus está falando com alguém que está querendo fugir da chamada. Por que, pastor Bruce? Talvez porque você pregou uma noite e lá a sua pregação não foi tão boa, porque você cantou um louvor numa noite e o resultado desse louvor não foi assim tão bom quanto você esperava. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o meu Jesus é especialista em aparecer em momentos de crise na vida do ser humano. Pastor Bruce, não estou entendendo. Então o salmista Davi vai nos dizer, no Salmo de número 46, ele diz no versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. É na hora da angústia, é na hora da crise, é na hora da tribulação, é na hora da dificuldade, é na hora que não dá certo. É aí que Jesus costuma ser socorro bem presente. Deixa eu ver quem está entendendo
Tem alguém, tem pai querendo desistir da família por causa que uma vez não deu certo. Tem esposo querendo desistir do casamento porque teve uma noite infeliz. Então Deus está falando contigo nessa noite. Calma, não desista, Pedro. Eu estou chegando para trabalhar na sua crise. Pedro encosta o barco e os seus ajudantes, Tiago e Zebedeu, escuta isso. Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, encostam o barco na beira da praia. Não diz a Bíblia, conjectura minha. Eu começo a imaginar, pastores, Pedro descendo do barco, olhando para um lado, olhando para o outro, dizendo: pronto, aqui está bom, aqui ninguém vai nos ver, aqui ninguém vai nos encontrar, não seremos reconhecidos aqui, ninguém saberá da nossa crise aqui no lago de Genezaré. Lago fala de coisa pequena, lago fala de pouca porção de água. Eles vêm de uma pesca e aportam no lago de Genezaré. Como eu disse, lago de Genezaré não era lugar para ninguém aportar, não era lugar para ninguém descer da embarcação. Pedro com seus companheiros Tiago e João param ali exatamente no lago de Genezaré, e o pensamento deles é que eles não seriam descobertos. Eles queriam fazer a coisa meio que na surdina, que ninguém nos verá. Deixa eu começar a desenrolar o rolo para tu. Tu veio para essa vigília em crise ministerial, espiritual. Aqui tem gente em crise de casamento. Aqui tem gente de crise financeira. Tu veio para essa vigília como quem diz: não, lá é meu esconderijo, lá ninguém vai me ver, até porque lá eu não sou o único em crise, então ninguém me verá. Deixa eu dizer para você uma coisa: Jesus está aqui e já viu você nessa crise. Não, tu não entendeu. Jesus já te viu nessa crise. Pastor Bruce, prova que Jesus já me viu nessa crise. Versículo de número 2. E viu estar 2 barcos à beira do lago de Genezaré, e os pescadores lavavam as redes. Jesus já te viu nessa crise hoje aqui. Jesus já te viu nessa. Lavavam as redes. Repita comigo, por favor. Diga: lavavam as redes. Essa palavra lavavam as redes quer nos indicar alguma coisa, porque lavar as redes para um pescador é o último estágio de quando ele chega no mar, de quando ele chega no mar. Quando ele chega em terra, ele atraca o barco, ele aporta o barco, ele ancora o barco. Em segundo momento, ele faz uma averiguação da sua embarcação, e aí ele começa a descarregar os seus pertences. Quando ele vai terminando a pesca, a última coisa que ele faz é lavar as redes. Lavar as redes fala de final de tarefa. Lavar as redes fala de finalização, finish the end. Quem me ouve? Lavar as redes fala de limite humano. Ei, quando Pedro e os seus companheiros, João e Tiago, estavam lavando as redes, eles estavam dizendo para si mesmo: ai, tudo acabado, agora esgotou, chegamos no limite. Este é o fim de uma pesca frustrante, este é o fim de uma pesca improdutiva. Pesquei a noite inteira, mas não apanhei nada, só me resta encerrar a carreira lavando as redes. Pastor Bruce, não entendi, por isso que eu não dei glória a Deus. Quando se enterra, quando se encerra o teu limite, começa o limite do meu Deus. Quando você encerra aqui na terra, o meu Deus começa a trabalhar lá no céu. Eles lavavam as redes
diziam: já era, fim das contas, louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus chega na crise de Pedro, exatamente nesse momento, no momento do fim. Me ajude a pregar. Olhe para alguém que estiver próximo de você e diga para ele assim: se a tua pescaria chegou no fim, diga para ele: dá glória a Deus, que a pescaria de Jesus começa agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Eles lavaram as redes no lugar mais improvável para eles lavar. Repito, Lago de Genezaré. Em contrapartida a essa história, a Bíblia vai nos ensinar de que Jesus vivia um ano da sua popularidade. Jesus vivia um ano de grande popularidade. A fama de Jesus já havia se espalhado por toda a Judeia, de sorte que aonde Jesus estava sempre havia uma multidão. Aonde Jesus estava sempre havia uma multidão. Aonde Jesus estava, parece que ele está por aqui, parece que ele está aqui, tem uma multidão aqui. Agora a coisa vai ficar complicada agora. Quer ver dar um nó agora? Por quê, pastor? Porque Pedro foi para o lago de Genezaré porque não queria ser visto, não queria ser reconhecido, não queria que ninguém soubesse do seu fracasso, da sua crise, da sua luta. Já entendeu? Já entendi. Glória a Deus, aleluia. Aí eu olho para esse texto e eu fico perguntando: Jesus, quem que o Senhor foi fazer no lago de Genezaré? Aleluia. Levante a mão comigo assim. Sustente ela por um instante. Eu profetizo nessa noite, à luz desta revelação, que aonde houver um pescador em crise dentro dessa igreja, aonde houver um Pedro em crise, se prepare para receber a visita de Jesus no lago de Genezaré. Onde for a tua crise, ele vai chegar ali. Só quem acredita faz barulho. Jesus, onde o Senhor vai? Vou salvar o Pedro da crise. Meu Deus. Pedro estava querendo parar. Não, quero mais saber de pesca não. Aí lá vem Jesus. E Jesus, como eu disse, não da popularidade, ele não vem sozinho, ele traz uma multidão consigo. Eu falei: Jesus, o cara queria ficar sozinho, Jesus. Por que o Senhor não foi sozinho, Jesus? O cara não queria ser reconhecido, ele não queria que a vergonha dele fosse exposta. Cutuca o irmão que está do teu lado, vai doer um pouco, mas eu vou falar. Cutuca ele, cutuca, diga para ele assim: ó, Jesus não expõe ninguém à vergonha, ao ridículo, ao escândalo, ao vexame, à desonra. Sim, porque no primeiro momento, imagina Pedro aqui, lavando as redes, vem comigo, ó. Pedro aqui, Tiago e João com ele. E Pedro aqui, sossegado, ninguém vai me ver. Aqui, tenho certeza, ninguém me vê. Aí Pedro aqui, ó, lavando a rede. De repente ele olha, vem Jesus com uma multidão em redor dele. Deus da glória. Imagina Pedro aqui comigo, ó. Não acredito. Não tá de brincadeira. Mas eu já vim pra cá, pra ninguém me perturbar. Eu já vim pra cá pra ninguém me ver. Vou mais dentro. Eu já vim pra cá pra ninguém falar comigo. Eu já vim pra vigília do barracão, que é pra ninguém profetizar pra mim. Eu já vim pra essa vigília porque eu não quero que ninguém me veja. Eu não quero saber de revelação. Eu não vim pra cá pra ser reconhecido. Aí Jesus vem com uma multidão. Pedro olha e diz assim: ó, vai expor a minha vergonha, vai expor o meu vexame. Agora vai ficar notório. Pronto, amém. Jesus é a multidão. Que tal você entender, Pedro,
que a multidão que vem com Jesus não é para ver a tua vergonha, não é para ver a tua desonra, não é para ver a tua crise. Se tu não der glória a Deus agora, eu volto para a Baixada Santista falando mal de você. Ei, Jesus ajuntou a multidão, não foi para ver o teu fracasso, Ele ajuntou a multidão para ver a tua volta por cima, Pedro. Jesus vai chegar. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: aonde você pensa que é vergonha, diga para ele: é dupla honra, é dupla honra, é dupla, é dupla. Tem gente pensando que Jesus vai ajudar a multidão para ver tua vergonha. Jesus já juntou a multidão, foi para ver o teu milagre, foi para ver a tua vitória, foi para ver a pesca maravilhosa que você vai fazer. Escuta, aí vem Jesus, a multidão vem com ele. Eu acho lindo esse texto. Aí a multidão vem com ele, os discípulos lá não da rede. Jesus encosta. Jesus inteligentíssimo, Jesus a sabedoria encarnada, pelo amor de Deus. Jesus encosta perto do barco e diz para Pedro assim: Pedro, ó, é um gentleman, pensa num cavaleiro, Jesus. Jesus para Pedro: Pedro, me empresta o barco para que eu possa ensinar a multidão. Diga comigo, ele pediu. Mais forte, ele pediu. As mulheres, ele pediu. Varões, ele pediu. Varões e varoas, ele pediu. Grava isso. Jesus chega perto de Pedro e pede: empresta o barco, afasta um pouquinho, eu subo, ensino a multidão e glória a Deus, aleluia. Jesus criou duas coisas naquele momento, naquela ocasião. Quantas coisas? E tem gente que diz que Deus parou de criar. Escuta isso, Jesus criou duas coisas ali. A primeira coisa que Jesus cria na hora é um púlpito. Jesus sobe na proa do barco de Pedro, a multidão à sua frente. Jesus na proa do barco, a multidão ali parada na sua frente. Porque Jesus percebeu que estando no meio da multidão, somente as pessoas que estavam em redor dele iriam escutar a sua palavra. Jesus no meio da multidão, só quem ia escutá-lo eram os que estavam mais próximos, eram os que estavam mais perto. Os que estavam próximos de Jesus iam escutar a palavra. Quem estava longe não ia escutar. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, ele inteligentemente pede o barco de Pedro, sobe na proa, criou um púlpito. E quando ele começa a falar, ele cria um microfone. Ai, que loucura! Pastor Bruce, Jesus criou o microfone. É sabido de nós outros, eu não preciso ser oceanólogo para dizer o que eu vou dizer aqui. É sabido de nós outros que no mar corre uma brisa suave, chamada de maresia, vento. Jesus sobe na proa do barco de Pedro e ele se aproveita do vento que corre do mar. Aquele vento potencializava a voz do bom mestre. Aquele vento fazia com que as palavras de Jesus alcançassem toda aquela multidão. E tu perdeu uma chance de dar glória a Deus. Pastor Bruce, por que eu perdi uma chance de dar glória a Deus? Vou te ajudar. Jesus vai entrar no barco da tua crise e a multidão vai ver, mas não vai ver apenas. Jesus vai entrar no barco da tua crise e ele vai falar de dentro da tua crise e toda a multidão vai ouvir o que Jesus está fazendo na tua vida. Jesus do barco ensina a multidão. Jesus do barco ensina a multidão. Terminando de ensinar a multidão, a Bíblia diz que Jesus volta-se para Pedro. Para entrar no barco, Jesus pediu, amém? Amém? Amém. Para entrar no barco, Jesus pediu. Para permanecer no barco, Jesus deu ordem. Pastor, não entendi, por isso que não dei glória a Deus. Vou te ajudar. Para entrar na tua vida, Jesus foi educado. Ele pediu espaço. Agora, para continuar na tua vida, Ele manda e você obedece. Não tem jeito. Nessa hora só vai dar glória a Deus quem ama os mandamentos. Nessa hora
duas ordens. Aí Jesus Cristo dá as ordens e parece que eu posso ver, não diz a Bíblia, conjectura minha, parece que eu posso ver Jesus se encostando num cantinho no barco. Vai, Pedro, agora é contigo. Pedro olha para Jesus, Jesus de profissão carpinteiro, Pedro de profissão pescador. Parece que eu posso ver Pedro olhando para Jesus e imaginando por si, mas eu sou pescador, esse é carpinteiro. Eu sou pescador, eu conheço da pesca, eu tenho a ciência da pesca, eu sei da influência da lua nas tábuas da maré, eu sei onde ficam os cardumes aqui, eu sei onde ficam as locas do peixe, eu conheço quando a maré é vazante, eu conheço quando a maré é crescente. Ei, Pedro tinha ciência da pesca. Mas para viver o milagre, tu tem que esquecer o que você sabe e a partir disso confiar no que ele sabe. Segundo a tua palavra, isto farei. Pedro parte, primeiro barco. Pedro parte, Jesus dentro do barco. E quando ele vai fazendo o que Jesus havia mandado, faça de mar alto, lance a rede para pescar. Quando Pedro vai, a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro começa a pescar uma pesca maravilhosa. Deixa eu dizer um negócio aqui, se tivesse Guinness Book na época, estava registrado. Recorde de pesca mundial na história da humanidade. Qual, pastor? Pedro, Tiago, João no barquinho. Jesus deu a ordem, Pedro começa a obedecer. Pastor, não entendi, por isso que não dei glória a Deus. O milagre só acontece quando você obedece o mandamento de Jesus. Eu vou conjecturar, tá? Não diz a Bíblia, isso aqui é lá da Baixada Santista. Vou conjecturar. Pedro, tarrafa, vamos de tarrafa. Eu acho tão bonito quando o pescador joga tarrafa. Aleluia. Ele põe a fiada, né? Fiada na boca, pega na chumbada, aí ela abre bonito, cai na água. Aleluia. Imagina comigo, vem comigo nessa revelação. A chumbada cai, a rede chega no fundo. Pedro começa a puxar. Imagina Pedro olhando para Jesus. Estou fazendo o que o Senhor mandou, vamos ver se vai dar certo. Pedro começa a puxar. E na primeira puxada Pedro percebe que o negócio estava pesado. A noite inteira ele não pegou nada, então a noite inteira foi tranquilo. Pastor, não dê glória a Deus, me ajuda. Do teu jeito tu não pega nada, do jeito de Jesus tu vai pegar tudo. Segura que desceu mais uma revelação aqui. Qual, pastor Bruce? Do jeito de Pedro ele pescou a noite inteira. Noite fala de trevas, noite fala de escuridade. Do jeito de Jesus tu pega de dia, é na luz, é para todo mundo ver. Olha pro irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus vai te dar vitória, é na luz do dia, para todo mundo ver. Pedro puxando a tarrafa, se liga, que doideira. Pedro puxando a tarrafa. De dia, ele começa a puxar, um negócio pesou. Eu imagino no livro da Bíblia. Aí Pedro pensa consigo: deve ser um pneu. Porque o bicho crente ele é paradoxal, né? O crente ele é paradoxo. Como assim, pastor? Ele é crente, mas na hora do milagre ele duvida. Pedro joga a tarrafa. Aí ele começa a puxar, ele imagina: é um pneu, não é possível. Eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Agora na primeira, sabe por que ele mandou? Vai dar certo? Não acredito. Aí ele puxa de novo. Deve ser uma galhada. Deve ser um ramo de galho. Não é possível. Pedro vai puxando. Dá licença aqui, pastor. Imagina o Pedro colocando o pé na beira do barco, fazendo força para tirar a rede do mar. Porque a rede estava cheia de peixe. Sabe o que eu imagino, irmão? Eu imagino que os peixes começaram a correr atrás do barco de Pedro. Ai, eu vou falar. A noite inteira ele passou correndo atrás do peixe. Mas com Jesus no barco, irmão, pela manhã os peixes
Benácia. Lá vai os peixes, vira no cu, onde tu vai? Eu vou atrás do barquinho que tem Jesus. Tainha, onde tu vai? Eu vou atrás daquele barco. Ei, galera, onde você vai? Deixa eu mexer com dinheiro, posso? Qual é o animal? Me diga sem titubear. Qual é o animal que está na nota de 100 reais? Qual é o animal que está na nota de 100 reais? Para quem crê? Para quem não crê, não levanta a mão. Mas para quem crê, levanta a mão. Tu chegou aqui nessa vigília correndo atrás do peixe. Tu chegou aqui nessa vigília correndo atrás da caropa. Tu chegou aqui nessa vigília correndo atrás da nota de 100 reais. A partir de hoje eu sou profeta. Esta palavra é verdade em meus lábios. A partir de hoje, é elas que vão correr atrás. Deixa eu ver quem acredita. Vou tomar a reta final. Escuta essa. Escuta isso. Os peixes começam a procurar a rede de Pedro. E Pedro começa a puxar. Imagina aquele burburinho na água. É os peixes. Pedro começa a se animar. Ei, não perde isso não, ó. Pedro começa a... Tudo do céu, é peixe, é peixe. É peixe, peixe, é peixe. É peixe, é peixe, é peixe, é peixe, é peixe. É peixe, peixe, é peixe, é peixe. Esse negócio tá certo. Esse negócio tá certo. É peixe, é peixe. Peraí para nós estourar junto. Pedro começa a ver que era peixe. Ia ser o quê? No mar? Peixe mesmo. Tem crente que fica testificado quando Deus opera um milagre, que ele ora o ano inteiro para Deus operar. Escuta. Pedro começa a puxar. Duas coisas acontecem. Pergunte-me quais. Primeiro, a Bíblia diz que as suas redes se rompiam. Imagina os nós da rede. Aquele Pedro que tinha acabado de ficar alegre, porque os peixes estavam vindo, começou a ficar desgostoso de uma hora para outra. Pergunta para mim, por quê? Pesquei a noite inteira, não peguei nada. Aí eu ponho o carro inteiro no barco. Ele manda eu pescar de novo. Eu começo a viver a maior pesca da minha vida e a rede estoura. É só comigo. É só comigo. Imagina Pedro, a rede se estourando. Duas coisas. A primeira, a rede se rompia. A segunda, com a rede rompendo, os peixes começaram a fugir. Fugir. Deus está falando com o crente que recebe a bênção, paga o maior preço para receber a bênção, e quando recebe, ela vai fugindo das tuas mãos. Pastor, mas estava tão certo que eu não acreditava que pudesse dar errado, e deu. Eu vou dizer algo que eu disse na Baixada Santista antes de vir para cá, em nosso culto de ensino. Eu vou dizer algo, por quê, pastor? Aquela rede de Pedro, de Tiago e de João tinha que se romper. Foi de Deus que ela se rompesse. Pergunta para mim, por quê? Dá glória a Deus que eu falo. Porque se a rede não rompe, tu não ia dividir a bênção com outro barco. Pastor Bruce, não entendi, por isso que eu não dei glória a Deus. Só vai dar glória a Deus agora quem é ofertante. Vou mexer com eles. Só vai dar glória a Deus agora quem é dizimista. Só vai dar glória a Deus agora quem é contribuinte. Só vai dar glória a Deus agora quem sabe dividir a bênção. Pastor Bruce, quem não sabe dividir a bênção, vai ver a rede romper e perder a bênção. Se a rede não rompe, Pedro não pedia ajuda. Olha para Pedro aqui, ó, puxando, a rede rompendo, os peixes fugindo. Pedro desespera. Imagina Pedro olhando para Jesus, dizendo: Jesus, eu
tranquilo e calmo. Jesus tranquilo e calmo olha para Pedro e diz assim: faz sinal, Pedro. Tu não entendeu de novo. Olha lá na Baixada Santista como é que é. Olha lá na Baixada Santista como é que é. Eu vou levar o senhor vai comigo? Bate palma dele ali para agora, Deus aí, ó. Pastor vai lá, pastor vai lá, pastor vai lá, pastor vai lá. Jesus para Pedro, ó. Faz sinal, Pedro. Sinal de crente abençoado. Aleluia. Não é assim. Eu vejo umas no Facebook aí que dá até medo. Sinal de crente abençoado. Não é assim. Sinal de crente abençoado. Não é. Sinal de crente abençoado. Como é que é, pastor Bruce? Aleluia. Só quem está entendendo, só quem está entendendo, só quem está entendendo. Eu vou profetizar. Deus está falando com alguém nesse exato momento. Antes de vir para essa vigília, você orou na tua casa e você disse: Deus, eu vou para lá, mas eu quero o sinal da tua parte. Se o Senhor vai ser comigo, se o Senhor vai me dar vitória, então usa alguém para me fazer o sinal que tu pediu. Agora eu faço. Aleluia. Pedro faz sinal. Chama o outro barco. Quantos barcos tinha na beira do lago? 2. Quantos barcos? 2. Jesus estava no primeiro. Tema da mensagem, quem lembra? Tema da mensagem: Deus abençoa um sem esquecer do outro. Jesus estava no primeiro barco. Se a rede não rompe, tu não dá dízimo. Não, vamos ser sinceros. Sabe por que o pentecostal dizima? Pergunta bem por quê? Com medo do devorador roubar. Se a rede não rompe, tu não dá dízimo. Sabe por que o pentecostal oferta? Pergunta bem por quê? Com medo do devorador, do migrador tomar dele. Sabe por que a gente faz voto? Pergunta bem por quê? Com medo do gafanhoto vir tomar da gente. A partir de hoje, aprenda a dar voluntariamente. Essa hora só dá glória a Deus quem está dentro. Esquenta a cabeça não, se tu der glória a Deus eu prego, se tu não der glória a Deus eu prego também. Eu já passei da fase de pregador empolgado com glória a Deus que sai da tua boca. Agora só tem uma glória que te empolga. Qual é a glória que te empolga, pastor Bruce? É a glória que sai de lá de cima, de lá de cima, de lá de cima. A rede tinha que estourar. Se não estoura, Pedro não chamava o segundo barco. Jesus para Pedro: faz sinal, Pedro. Chama o segundo barco. Pedro representa a geração humana, egoísta, só quer para si. Se a farinha é pouco, meu quinhão primeiro. Ó Pedro aqui, ó. Oxi, primeiro barco, mas eu sou o primeiro barco. Jesus está no meu barco. Não, esse milagre que está acontecendo é para mim. E os outros, irmão Pedro? Quero nem saber quem pintou a zebra. Não, é para mim, é para mim. A rede tinha que estourar. Imagina Pedro levanta a mão à cabeça. Como é que é, Jesus? Chama o barco que ficou lá na beira da praia, o Pedro. Aleluia! Chama o segundo barco que ficou lá no lago, Pedro. Imagina Pedro olhando para o segundo barco. Os peixes fugindo. Aí sobe um pensamento na mente de Pedro. Pergunte-me qual? Pensamento de crente abençoado. Aleluia! Qual, pastor Bruce? É melhor dividir do que subtrair. É melhor dar para o meu irmão do que perder para o mundo. Pastor Bruce, não entendi. O lago representa o mundo. O lago de Genezaré, o mar representa o mundo. Os peixes fugiam da rede de Pedro e estavam
Jesus. Ei, Pedro, chama o segundo barco. Agora presta atenção numa coisa. A gente sempre olha esse milagre da ótica do primeiro barco, sim ou não? Agora vamos olhar esse milagre da ótica do segundo barco. Como assim, pastor? O primeiro barco saiu na frente, tinha Jesus com ele. O primeiro barco tinha 3 discípulos: Pedro, Tiago, João, filhos de Zebedeu, que posteriormente seriam discípulos. O primeiro barco sai na frente, sai primeiro. O segundo barco fica na beira do lago, aleluia, parado. Pastor Robson cantou que Deus é Deus de movimento, e tu não deu glória a Deus. O primeiro barco, Jesus entrou nele e tirou ele da crise. E o segundo barco ficou parado no lago de Genezaré. Deus está falando com pessoas que não aguentam mais ver os outros sendo abençoados. E você diz: Jesus, e eu? Quando? Você está no segundo barco. Jesus, quando é que o Senhor vai fazer no meu barco? Jesus, quando é que o Senhor vai operar para mim? Quando é que o Senhor vai dar para mim? Quando é que, ei, Jesus, o Senhor vai lembrar de mim? Quando? Ei, quando é que vai chegar a minha vez? Ai, covaxadarábia. Como eu disse, o primeiro barco, Jesus foi nele. E no primeiro barco tinha 3 discípulos. A Bíblia dá o nome dos 3: Pedro, Tiago e João. No segundo barco não tinha Jesus. Aleluia. Eu disse que amo o ministério do pastor Napoleão Falcão, porque para mim, na minha concepção, pastor, não tem ninguém na escatologia que nem o pastor. Mas eu encontrei aqui algo escatológico nessa passagem. Eu quero pedir até que o pastor concorde comigo. O primeiro barco tinha Jesus, tinha 3 discípulos: Pedro, Tiago, João. O segundo barco não tinha Jesus, e não dá o nome dos pescadores, todos estão no anonimato. Primeiro barco, Primeiro Testamento, Velha Aliança. O primeiro barco tinha Deus, e aqui simbolizado por Jesus. No primeiro barco tinha os discípulos, que simbolizam também a lei, os profetas. Todos eles têm nome e tiveram seus nomes inscritos na galeria dos heróis da fé. O segundo barco quem é, pastor? Segura que nós vamos voar agora. O segundo barco quem é, pastor Bruce? Somos nós. Os discípulos tiveram o privilégio de ter Jesus no barco, e parece que eu posso ver Tomé recebendo a maior aula da vida dele. Tomé chega para Jesus, reconhece que é ele por causa dos furos na mão. Aí Tomé se encurva dizendo: Senhor meu e Rei meu. Aí Jesus olha para Tomé e diz: Ei, bem, Tomé, porque me viste tu creu? Mas bem-aventurado é o segundo barco que não me viu. Nós somos a geração do segundo barco. No segundo barco ninguém sabe o teu nome. No segundo barco todos nós somos anônimos. No segundo barco ninguém vê Jesus na nossa embarcação. Aí levante a mão para glorificar a Deus agora. Por quê, pastor? Porque eles podem até não ver Jesus no nosso barco, mas eles veem uma coisa. Pergunte-me o quê? Está fraco para eu responder de novo o quê? Eles podem não ver Jesus no primeiro barco, mas no segundo barco eles também não veem. Mas o que eles veem, pastor Bruce? Eles veem que Jesus, mesmo não estando no segundo barco, ele faz a mesma coisa que fez no primeiro.
senta agora. No primeiro barco teve milagre. Jesus estava lá. Era tanto peixe. Pedro, Tiago, João ficaram bobos. Mas tanto peixe, tanto peixe. E eles acenaram, eles sinalizaram para o segundo barco. Pastor Bruce, não entendi. Sabe o que os discípulos fizeram? Eles sinalizaram para nós. Escatologia ainda. Escatologia, eu estou debaixo da mesa do pastor Napoleão. Escatologia, segura, escatologia ainda. A Bíblia diz, no texto que lemos, no fim do texto, a Bíblia diz que Pedro, Pedro, aporta o barco novamente. Pedro encosta o barco de novo no lago, com Jesus. Tendo vivido a maravilha daquela pesca, Pedro volta com o barco, deixando tudo, o seguiu. Quem seguiu a Jesus? Pedro. Quem seguiu a Jesus? Pedro. Aí eu perguntei o segundo barco. Cadê o segundo barco? Cadê o segundo barco? Não fica essa pergunta gritando na tua mente? Quando eu li isso, eu falei, Jesus, espera aí. Só um barco voltou. Cadê o segundo barco? Aí as irmãs dançaram aqui, ó. As irmãs dançaram aqui, ó. Vamos ver se você vai entender. As irmãs dançaram aqui, ó. Aleluia. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Cadê meus irmãos? Aleluia, Deus! Naquele noticiário vão anunciar, na rádio não vão parar de falar. Um grande fenômeno aconteceu. Tem Jesus, você não tem. Tá certo. Mas o segundo barco é que vai subir. O segundo barco. O segundo barco vai viver o arrebatamento. Posso encerrar com o louvor? Pode ser? Vem, Santo. Vem, corre. Escuta. Sabe aquele irmão? Agora vai. Vamos lá junto aqui. Já vou sair da escatologia. Escuta só. Sabe aquele irmão que saiu na tua frente? Primeiro barco. Aí tem crente que sai na frente dos outros. Primeiro barco. Tem crente que sai na frente dos outros e fica todo besta, todo metido. Ei! Jesus está no meu barco, não está no teu. Ei! Segura que o primeiro barco vai apanhar um pouco agora. Ei! No meu barco tem muito peixe, no teu não tem. Ei! No meu barco tem milagre, no teu não tem. Sabe aquele pastor que abriu a igreja primeiro que o senhor? E até hoje ele fica passando o teu rosto. Eu tenho, você não tem. Aquela irmã que gravou o CD primeiro que tu, ela chega na tua cara assim, eu gravei, você não gravou. Aquele irmão que pregou primeiro que tu, ele fica se esfregando na tua cara. Eu preguei, tu não pregou. Diga comigo assim, diga, Jesus é especialista em fazer com que todos fiquem em pé de igualdade. Jesus não põe ninguém para cima de ninguém. Jesus não faz ninguém ser maior que ninguém. Eu reconheço o meu lugar nessa vigília. Não
daqui a pouco tu vai ver o que vai acontecer. Quem acredita nessa expressão profética, cadê o glória? Glória a Deus. Eu sou, pastor, eu sou o primeiro, não é o segundo, né? Aleluia, que honra. Escuta. Primeiro barco saiu na frente, tinha Jesus, teve milagre. Aí o segundo barco, agora que é gostoso. Por quê? Porque quem chama o primeiro barco foi Jesus. Sim ou não? Sim. Amém até aí? Agora quem chama o segundo barco? Pedro. Quem chama o segundo barco? Pedro. Quem chama o segundo barco? Pedro. Pastor, não entendi. Sabe quem vai chamar o teu nome para tu viver o teu milagre? Sabe quem vai chamar o teu nome para tu viver a confirmação do teu ministério, a vocação da tua chamada? Sabe quem vai chamar o teu nome? Quem, pastor? Quem saiu na tua frente vai ter que parar e fazer sinal para você dizendo: vem, vem porque tem para mim, tem para tu, vem porque tem para mim e tem para você. Ei, nós somos a geração do segundo barco. Eu profetizo a luz dessa palavra. Ei, Deus vai colocar ministérios em movimento a partir dessa vigília. Deus vai colocar o barquinho que estava parado para andar. Vou tomar uma cena agora. O segundo barco chega. O segundo barco chega. Amém até aí? Amém. O segundo barco chega. Jesus não deixou o segundo barco ir mais longe que o primeiro. E nem deixou o segundo barco ficar atrás do primeiro. Eu disse que Jesus é especialista em fazer coisas iguais, em colocar tudo em pé de igualdade. Pastor, não entendi. Jesus fez o segundo barco encostar do lado do primeiro. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Deus manda eu falar para esposas aqui. Esposas que perderam o marido saiu de casa. O segundo barco ficou parado lá no lago de Genezaré. Deus manda eu profetizar para esposas aqui. Se prepara, porque o segundo barco vai encostar do teu lado. O segundo barco vai chegar do teu lado. O segundo barco encosta do ladinho do primeiro. Do ladinho do primeiro. O segundo barco encosta. E aí é que eu acho lindo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó: e os dois barcos quase afundavam por culpa da grande quantidade de peixe que colheram. Maravilha! Sabe aquele irmão que saiu na tua frente e saiu te desdenhando? Sabe aquela irmã que saiu na tua frente e saiu debochando de tu porque tu estava parado? Esquenta a cabeça não. Beira de lago é lugar de aprendizagem. Beira de lago é lugar de ensinamento. Jesus ensinou a multidão, foi na beirada do lago. Beira do lago é lugar de aprendizado. Se tu está na beira do lago, ainda dá glória a Deus, porque tu está ouvindo ensinamento do bom mestre. Se tu está na beira do lago, ainda dá glória a Deus, porque Deus está te preparando à luz dos ensinos da sua palavra para te projetar. Porque onde o primeiro barco foi, o teu barco vai também. Só quem acredita. O primeiro barco, Jesus, Pedro, Tiago e João. Aonde eles estão hoje? No Para onde nós vamos? Vai para lá, vai para lá. Vai para lá, 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 vai
Deixa eu ver quem é que vai para lá. Para onde eles foram, nós vamos também. Nós somos a geração do segundo barco. Cadê a geração que vai morar no céu? Joga a mão para cima e levanta. Glória! Só um minuto. Meu Deus do céu, eu quero pedir a tua ajuda. Eu vou devolver o microfone para o santo dirigente agora. Mas antes eu queria que vocês colocassem de pé. Eu aprendo aqui um princípio bíblico. Pergunte-me qual? Quem tem, passa. Quem não tem,
recebe. Aleluia. O primeiro barco tinha Jesus. O primeiro barco tinha quantidade de peixe. O primeiro barco tinha milagre. E o primeiro barco deu para o segundo barco. Princípio bíblico. Qual, pastor? Quem tem, passa. Quem não tem, recebe. Mas ninguém fica sem. Eu queria que você unisse com mais um irmão, de 2 em 2, aos pares. Aos pares, vai, dá as mãos aí, fica de frente, um pouco, aos pares, aos pares. Eu estou no meu assento agora. Aos pares, aos pares, aos pares. Israel, da canto, se mira baixo, pagando, rebacando, aos pares, irmãos dadas, aos pares. Um vai ser o primeiro barco, o outro vai ser o segundo. Os dois vão ter milagre a partir de agora. Quem crê diz amém. Os dois vão ter milagre a partir de agora. Quem crê diga glória a Deus. Você vai orar por ele. Se você tem Jesus no barco, você vai passar. Se você não tem, você vai receber. Eu conto até 3 e você começa a orar pelo barquinho do teu irmão. Agora, Em nome de Jesus Cristo. Começa, Deus, a encher o teu servo agora, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Até que transforme, meu Deus querido, meu Deus amado. Aleluia. Eu quero, Pai, que nessa hora, Pai, Deus, aquilo que o Senhor tem me dado, através da oração, do teu poder agora, seja profecia, seja variedade de línguas estranhas. Ó Deus, o teu servo disse, quem tem passa, eu repasso agora, Pai, pro teu servo, unção poderosa, em nome de Jesus. Recebe, 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 recebe variedade, variedade, variedade de línguas estranhas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus toca em teus lábios agora. Eleve, tere, vitória, viquere, vidai, ele vitória, viquere, vicala, vai, ele vicala, vai, vitória, ele vitacala.